ser de luz. Hoje eu agradeço pela oportunidade de um novo amanhecer e peço que a luz divina ilumine o nosso caminho e nos traga clareza e paz. Que possamos ser um canal de amor e bondade. Que possamos espalhar luz por onde passarmos. Nos proteja das negatividades e pensamentos pesados e nos permita ver o bem em todas as situações. Que a sabedoria nos guie nas nossas escolhas e que possamos encontrar equilíbrio nas pequenas coisas. Agradecemos por todas as bênçãos que recebemos e pela força que nos sustenta. Assim seja. Amém. Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos à Madrugada Astral, aqui através da Astral TV e da Vibe Mundial 95,7. Estamos hoje aqui nesse programa que, de certa forma, é especial. Hoje nós estamos aqui antecipando algo que é comemorado no segundo domingo de maio. Hoje nós vamos falar sobre as mães, né? As diversas mães que existem nessa jornada da vida. Esse é o tema principal. Mas também estamos aqui abertos a receber o seu apoio, a sua audiência durante toda a nossa programação. Eu sou Fábio Ricardo, médium espiritualista, psicanalista, trabalho com oráculos há mais de 40 anos e, se você deseja agendar uma consulta comigo, basta entrar em contato no telefone 11 93262 6446 e todas as redes sociais, @Fábio Ricardo Médium. Então, esse é o nosso contato. E outra coisa também, informar que nós fazemos leitura, no caso, de cartas, baralho cigano, tarô de Marsella, a leitura através da hidromancia, a seromancia com a hidromancia e também a borra do café e os búzios. Então, assim, existem vários oráculos e, na realidade, existem muito mais do que isso, que você pode também aí desfrutar, né? Mas com a gente é só entrar em contato e agendar a sua pergunta objetiva ou a sua consulta online. Hoje eu estou aqui com a nossa voz do além também. Bom dia! Bom dia. Nós vamos estar, então, falando sobre a questão das mães e linkando essa questão com a espiritualidade. E quando nós falamos de mãe, nós lembramos muito do que nós aprendemos, independente das religiões que praticamos. Nós lembramos de Maria, né? E dessa forma nós nos colocamos muitas das vezes em suas mãos para que possa nos ajudar. Em outras religiões nós colocamos aí na mão de, considerada também a mãe, né? Iemanjá, nossa mãe Iemanjá, e assim sucessivamente. Nós precisamos perceber que o valor da mãe não está ligado à questão do caminho em que essa mãe possa percorrer da sua espiritualidade, mas sim pelas diversidades pelas quais cada uma vive, não é verdade? Então, assim, quando nós pensamos em família, muitas das vezes um exemplo de família é a família, a Sagrada Família, Maria, José, Jesus. E eu quero começar por esse ponto porque, ainda que preguem muito aquilo que é família tradicional cristã ou família tradicional nesse sentido, como modelo de família, nós deveríamos perceber o quão esse modelo de família é um modelo que nos dá a liberdade de perceber que existem múltiplas famílias. Maria disse um sim, né, para Deus, no sentido de receber o seu único filho ali para poder trazer a luz ao mundo. Maria, noiva de José, que já era uma pessoa madura, né, na época e já tinha seus filhos, poderia naquele momento ter rejeitado tanto a situação, independente de fé e tudo mais, porque muitas das vezes
a pessoa tem tanta fé, mas na hora de ser generoso, amoroso, não tem. A fé some, né? A fé só fica no líder ou nas quatro paredes. E que esse modelo de família é um modelo totalmente fora do tradicional, onde Maria foi ali, vamos, numa linguagem bem hoje mais contemporânea, ela foi inseminada, né? O José não era o pai verdadeiro dele, né? E dessa forma foi se seguindo, montou-se essa família, onde Jesus tinha ali os irmãos por parte de pai, né? Que é citado lá na boda de Caná. Mulher, tem lá seus filhos, estão lá fora, né? Então, tem toda aquela, seus filhos e irmãos de Jesus, né? Juntos na boda de Caná ali que fala. Então, assim, a gente percebe que é um modelo de mãe totalmente fora do padrão que é imposto pela sociedade e em muitas sociedades, não estou falando só a nossa brasileira, mas que existe. E hoje nós queremos falar sobre isso, né? Sobre essas diversidade de mães, não é isso? Isso. E você já fica o convite, se você quiser dar de presente para sua mãe aí de Dia das Mães, a consulta de 30 minutos e de 1 hora também, para ela ganhar aí um suporte emocional, mental, para poder aturar você. É e o verdade. Dr. João tá na live. Olá, Dr. João. Olá, Dr. João. Já coloca, Dr. João, o nome da sua mãe e o aniversário dela, tá bom? Isso, vamos aproveitar, já que estamos em live, acompanhando, fazer aí uma leitura para a mamãe, né? Saber da mamãe hoje. Mas... E vamos lá para a primeira. Vamos lá. Já que eu falei para quem quiser agendar uma consulta para a mãe manter um estado emocional mais equilibrado para aturar os filhos, você, Fábio Ricardo, de que maneira que você entende que a espiritualidade pode oferecer um suporte emocional e mental para essa mãe que está ouvindo e para esse filho também poder ajudar? Inclusive, quando a gente está falando de mães, a gente está falando das mães trans, dos pais que são mães, de todo aquele que se define como mãe. Exatamente, até porque a gente, hoje pouco se ouve, mas às vezes eu cheguei a ouvir no meu passado, poxa, o fulano, né, tem um coração de mãe, né? E isso não era desmerecedor, muito pelo contrário, era uma coisa bonita. Hoje nós temos aí as mulheres trans, né? Hoje, modo de dizer, né? Nós temos esse histórico há muito tempo, mas assim, onde nós, diante das nossas leis, nós podemos ver que mulheres trans podem ter seus filhos, porque mãe não é só aquela que gera, mãe é aquela que dá amor, não é nem aquela que cria, porque muitas mulheres só têm filho para, às vezes, espiritualmente, tem a missão de trazer esse filho ao mundo para que seja gerado. Então, nós não podemos aqui crucificar uma mãe que abandona, né, o seu filho no sentido de entregar para uma adoção, entregar para uma família, de forma nenhuma. Essa mãe, ela foi mãe no momento mais importante, que é o momento da gestação, onde alguém, em algum lugar, possa estar esperando por aquilo. Então, assim, a mensagem que eu deixo a princípio, aí, diante dessa primeira pergunta, é o seguinte: não importa se você é mãe trans, pobre, rica, se você é um pai, né? Não importa se você é vó e mãe, se você é mãe preta asiática, indígena também. Então, não importa isso. Mãe é aquela que olha para o filho com o amor, e a espiritualidade está contida neste amor. Então, assim, toda vez que você olhar para o teu filho e ver nele as diferenças, independente do estresse que ele possa causar em você, diante de muitas coisas, porque como pais, como mães, sempre a gente busca, a gente tenta, a gente sonha o sonho de ver a realização de um filho, mas nós precisamos entender que a gente precisa sempre, como mãe, ter o olhar de amor.
não de rejeição, né, para um filho, para uma filha, diante das escolhas. O único caminho que a gente pode dizer da espiritualidade é que a gente precisa conduzir o máximo os nossos filhos para que eles possam saber o caminho onde trilhar. E não matar, não roubar, não destruir nada, e sim se impor diante da sociedade como um ser humano que todos nós somos. Então, mãe, aproveite. Ser mãe é padecer no paraíso, como se diz, mas ser mãe é criar, é dar amor, é ofertar para que o outro possa também ser mãe como você. Então vamos lá, vamos fazer uma leitura na hidromancia para Dona Aparecida de Fátima Felipe. Feliz Dia das Mães, Dona Aparecida. Ela é de 30/12/64. Aparecida de Fátima Felipe. Ô, Dona Maria Aparecida de Fátima Felipe, o que eu percebo é que existe nessa sua jornada muitas coisas que ocupam a sua mente. Muita preocupação, às vezes se sente um tanto quanto amarrada, presa diante de algumas questões. Diante disso, é importante que você perceba a necessidade de se cuidar espiritualmente, tá? Mas também fisicamente. Tá? Ter aí uma atenção, né, na questão, às vezes, de alguma pontada na cabeça ou na questão aqui do peito ou alguma questão ligada a isso. De modo geral, é um momento de ambição, né? E que, diante disso, sonhar os sonhos dos filhos é algo que faz muita diferença nessa sua jornada por esses próximos meses aí. Um beijo. Um beijo. Já que você falou da Dona Aparecida cuidar, né? Do físico é fazer exames, fazer uma ginástica, uma caminhada. E do espiritual, como que a Dona Aparecida e outras mães podem cuidar dessa parte espiritual? Que práticas elas podem praticar espiritualmente? Bom, diante das práticas espirituais, nós vamos enfrentar aí um grande desafio, pois cada um tem uma forma de ver. Eu acredito que o momento espiritual mais bonito que uma mãe pode ter é quando ela pode ter ali o seu filho nos braços. Então, cuidar da espiritualidade é trancar no seu quarto, fechar a porta, sentar-se à cama ou a uma cadeira, né? Sentir-se no colo do Criador e pedir a Ele todos os consolos, todo o amor, toda a compreensão que Ele possa te dar durante toda essa jornada. Eu acho que o processo de uma mãe se conectar como mãe no processo espiritual é lembrar de voltar ao útero, aquela sensação de ter o seu filho, ou daquela que não teve a gestação, mas de ter contemplado a expectativa de um útero poder ceder esse filho para ela. Então, é dessa forma que a espiritualidade realmente vai lhe ouvir, porque a espiritualidade está dentro de você. É assim, né? Sempre se fala que a mãe, o pai, né? A mãe cria o filho para o mundo. Só que quando existe um filho diferente, que não é aquele filho tradicional, seja aquele filho que escolhe outros caminhos, como, por exemplo, ter um filho trans, né? Um homem trans, uma mulher trans, ou simplesmente um filho gay, muitas mães ficam tão surtadas e que acabam colocando os filhos para fora, acabam não entendendo os filhos, e esses filhos, muitas vezes, você acaba recebendo na consulta o desespero de algumas mães, na consulta pelo menos da Vidência com a Taça, que por terem agido assim, seus filhos
causaram o próprio arrasta para cima. E essas mães entram em desespero. O que você pode falar pelas consultas que você já fez com essas mães que não aceitavam seus filhos e que eles foram de arrasta para cima e que elas hoje têm um peso tão grande nas costas? Bom, isso aí é algo que é bem amplo, né? Porque nós podemos aí ver a questão do peso que às vezes se trata de um aborto que foi tido, seja espontâneo ou não, e que as mães, as mulheres acabam carregando isso, né? Quanto às mães onde se encontram com a diversidade de um filho, de uma filha ali, de modo geral, é importante saber que não foi uma escolha, porque ninguém escolhe ter que passar por humilhação, né, e por discriminação o tempo todo diante de uma sociedade esdrúxula e machista, né, onde muitas das vezes, por detrás de toda a masculinidade exposta, existem coisas grandiosamente ocultas e sombrias envolvendo. Não são todos, claro, nós não estamos generalizando aqui. Mas uma mãe que tem, aí, nesse caso da diversidade de um filho LGBT, que é IAPN+, é importante lembrar que é filho. E eu citei aqui a questão da mãe indígena. E existem povos dos quais, durante algum tempo, no passado, quando o filho tinha um caminho diferente, eles eram colocados. Porém, elas percebiam que esses filhos eles acabavam sendo tragados pelos animais das selvas ou por outros acabavam morrendo. E dessa forma, isso foi mudando a cultura dessas mães. E aí, nós, como seres, né, intitulados civilizados, achamos que nós é que sabemos todas as coisas, mas eles começaram a compreender que o amor tem que superar toda essa circunstância e enfrentar o desafio. Eu tive a oportunidade de uma consulta com uma mãe que ela veio porque ela queria que eu atendesse a filha dela. E a filha veio e ela era professora de educação física e ela era lésbica. E dentro desse contexto ela queria fazer uma regressão porque a mãe queria que ela fizesse e ela fez. Durante toda a regressão que foi feita, ela, ao voltar para o útero, ela sentia a barriga dela sendo socada, né, sendo maltratada ali e sempre sendo tratada porque depois de saber que era uma menina, porque a mãe queria um menino. E dessa forma, quando voltou, né, no estado de consciência não mais alterado ali, nós conversamos e eu chamei a mãe para poder também conversar a respeito. E essa mãe chorou muito, né? Ela falou que ela não podia imaginar que toda a ignorância que ela fez pudesse também gerar algum tipo de circunstância dessa forma. E eu disse para ela, não é que o que você fez é que gerou isso. Ela era isso. E a revolta sua é que você sentia como mãe e tudo isso gerava muita revolta. Então, a culpa não pode estar sobre a mãe, ainda que se carregue. A culpa não pode estar sobre o filho por nascer como nasceu, né? Isso é o que a gente precisa entender, né? E selar o amor, a união entre os filhos. Vamos tirar uma cartinha para a mãe que está ouvindo esse programa para comemorar o Dia das Mães? É que esse programa nós... E quem está na live pode estar ligando no 11 3251 3020. A leitura não vai ser para você, jovenzinho. A leitura vai ser para a mamãe, se você quiser, tá bom? Para a mamãe, 3251 3020. Você pode estar entrando e falando aqui ao vivo comigo na rádio. Vamos tirar uma carta para a mamãe? Pensa na mamãe aí de vocês, ou você que é mãe. Vamos ver aqui o que essas cartas vão trazer. Vou mostrar aqui para a cigana. A cigana, olha só, a primeira carta já vem a cigana, falando do centro, né, da nossa questão, que é para a mãe mesmo. O jardim. O jardim. Comunicação, gente, a ação expressa a comunicação.
é tempo de haver assim um diálogo mais franco entre você e sua mãe, entre sua mãe e você. Um buquê. E aqui o buquê, que fala de sentimento de amor. Nós precisamos reverberar a essência do amor divino, daquilo que é a vida, né? Quem nos deu a vida, quem nos coloca aqui. E nós não devemos, como filhos, culpar nossas mães pelo que nós somos, mas devemos agradecer porque ela nos dá a oportunidade ali, independente das dores, né, de poder encontrar um melhor caminho. Então, aqui traz uma sequência muito bonita de diálogo e de amor entre filhos e mães. Alô? Alô? Bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Solange. Olá, Solange. Fala de onde? Eu falo de Barueri, Olá, seja Grande São bem-vindo. Paulo. Obrigada. Mamãe? Mamãe de um Quantos? lugar. Eu tenho um só de 6/18 em fevereiro agora. Tá. E o que você quer perguntar para mim? Sobre minha vida financeira, né? Eu estou desempregada. Tá. Fala o seu nome completo e data de nascimento. É Solange Uhum. de Souza Vasconcelos. Eu nasci dia 10 de dezembro de 70. As coisas realmente vão muito calmo. Você precisa cuidar da tua espiritualidade para que isso se manifeste, tá? Eu acredito que essa questão do trabalho, agora a partir de maio você começa a ter boas notícias. Te ajuda aqui, ó. Os pássaros fala no sentido da liberdade. Você está um pouco fechada. Você precisa acho que você está em depressão, tá? Existe aí uma situação que traz um pouquinho de depressão. Coração. Aqui, ó, o coração mostrando isso. Vira. E aqui O peixe. o peixe, que fala de prosperidade, de dinheiro. Então, isso traz para você aí sim um emprego. Você vai ter o seu emprego aí a partir de maio. Você vai ter essa oportunidade de conseguir o seu trabalho. Desejo para você tudo de melhor e um feliz Dia das Mães. Gratidão. Eu que agradeço, viu? Nada. Tchau. E tchau. Gente, é tão bom, né, estar aqui participando com vocês. E assim, nós estamos falando sobre mãe. Tem um outro tipo de mãe que a gente ainda não citou. A mãe A mãe atípica. atípica. E de que forma que a mãe que tem um filho atípico, ela pode estar se conectando com o sagrado e conectando essa criança também, porque essa criança precisa ser conectada com o sagrado, né? Olha, o primeiro caminho por experiência é não levar seu filho para um caminho onde a ignorância possa prevalecer, onde a crença se torne limitante e acusadora. Esse é o primeiro passo. Para uma mãe atípica, o processo não é só espiritual, ele é um processo que vai além, né? Ela precisa do apoio psicológico para que possa suprir todo o desafio que ela tem que enfrentar. O que é a mãe atípica? A mãe de um filho autista, de um filho que tenha uma síndrome de Down ou qualquer outro tipo. Esse padrão de mãe é um padrão que exige muito respeito. Estamos chegando aqui ao final desse primeiro programa. Quero saudar a todos com um feliz Dia das Mães e entrar em contato com @FábioRicardoMédio, 11 93262 6446, e nós estaremos aqui de volta em breve. Paz eterna e muita luz.